lieu, Père. Cela témoigne de ta présence dans ce lieu. Nous t'adorons car tu es digne d'adoration. Nous t'élèvons car tu es digne d'élévation. Nous te bénissons, Père, parce qu'il nous a amenés dans ce lieu pour que nous puissions écouter ta parole, te rendre un culte digne de toi. Sois béni et sois glorifié, Papa. Bénis ton peuple. Bénis aussi ta parole. Que le Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous se manifeste et opère dans la vie de ton peuple qui est ici présent. Que ton Seigneur soit glorifié, élevé souverainement au-dessus de tout nom, à toi la puissance et la gloire. Et tous comme un seul homme, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour les grands gloires. Gloire à Jésus. Amen. Je sais que tu as déjà salué ton frère et ta soeur. Et je t'inviterai seulement à prendre place. Vendredi que j'en ai eu. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a faite. Et nous en reconnaissant et pas pasteur Nabiso et pasteur Mbemba qui nous a accordé cette opportunité afin que nous puissions parler de la parole du Seigneur. Nous n'oublierons jamais de te remercier pour la présence de Yona Oisika. Tu as compris que c'est important Oya Iboso Nanzambe pour toi Oya Koyoka Maloba Nanzambe. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 S'il faut me présenter, je ne vais pas vraiment le faire parce que quand nous sommes devant le peuple du Seigneur, on doit présenter Christ. Amen. Et retenez seulement quelque chose, c'est moi, je suis le pasteur Justin Moussalissa. Je suis angolais. J'ai exercé l'œuvre du Seigneur à partir du Congo. Et où soit j'exerce l'œuvre de Dieu à partir du Congo. À Ozali, il y en a d'autres comme tu Nazali, papa. Français, ça va? Bon, en tout cas, pour moi. Wow. Parce que nous sommes dans la langue et pays aussi, on va faire un effort. Nous avons été à Kinshasa. Comme ça, on va aller à Kinshasa. Nous avons travaillé. Nous avons la bana na makolo ya Dr. Fumba. Trabalhávamos como filho e nos pés do doutor, que o pai, o nome que o pai falou. Et puis nous avons na Angola. E estivemos em Angola. Nous travaillons aqui na makolo ya apôtre Paul Mwanga. Trabalhamos nos pés do apóstolo Paulo. Et par la grâce de Dieu, nous sommes ici aux États-Unis. Pela graça de Deus, hoje estamos nos Estados Unidos. Nous travaillons ensemble avec le pasteur Olivier Mungu. Estamos a trabalhar juntamente com o pastor Oliveira Mungu. Dans l'église Sans Précieux. Na igreja preciosa, São Precioso. Ok, nous sommes ici pour présenter Christ. Viemos para nos apresentar a Cristo. Parce que l'homme a présenté, ce n'est rien que Jésus-Christ. Amen. Amém. Et c'est tellement important, É importante, c'est tellement merveilleux, é maravilhoso, parce que Pierre a joué le bas, porque o Pedro alors il dizia, a scène en mot, nesta terra et ça quand a Congo moko, só existe Congo nome, et ça quand l'obiko. o que dá a cor, Ce n'est rien que le nom de Jésus. é somente o nome de Jesus. On peut citer des noms, Somente o nome. mais il n'y a qu'un seul nom. Oza Congo na Yesu, O nome de Jesus la wole pe ça quand l'obiko. é que dá a cura. Et j'ai appris que tous en a thème mot qu'on doit partager. Temos tema que estamos a partilhar. Ceux qui n'ont pas été durant toute cette année, Se eu não esqueci durante o ano todo, ils ont intitulé la consolation. está intitulado em Quand j'ai consolação. appris ce thème, É tema precioso. j'avais des mots à dire sur ce thème-là.
La consolation, A consolação c'est quelque chose qui apporte le soulagement. é uma coisa que leva ao consolo. C'est le soulagement qui apporte le réconfort. Aquilo é um conforto Na kati ya moto aza na pasi. na vida da pessoa que se Na encontra kati ya vie ya moto oyo rien ne marche plus. na vida de alguém que nada anda. Là où il y a des problèmes na kati ya vie na Se ye. houver um problema na sua Aza vida, na posa ya consolation. precisa da consolação. Les hommes sont là, les hommes qui l'entourent. Os homens que rodeiam ele Bakoki komemela ye baparole ya consolation. podem levá-lo à palavra da Bakoki consolação. balettre écrite. Pode pegar uma letra Pode baluka baconsoler na situation difficile oza na. para lhe consolar na situação difícil que Mais ele tem. laisse-moi vous dire, Deixa-me vos dizer, toutes les consolations toda a consolação oyo kouta epai na bato, que pode sair ao homem ça n'apporte pas ce que l'homme attend. Ememelaka ete eloko moto azoluka. não leva ao que o homem precisa. Nous l'avons déjà remarqué. Nós já Soki constatamos, moto akufeli ndeko, se alguém perder um familiar, akufeli un être cher dans sa vie, perdeu algo precioso na sua vida, azwaka bamo ya consolation recebe palavras da oyo ezowuta consolação na badiverses sources. que vai sair em vários locais. Les gens qui l'aiment, bato balingaka Essas ye, pessoas que lhe amam bakosala effort mpo batimela ye message ya vão consolation. fazer um esforço para mandar mensagem da Mais consolação. tous ces messages Mas toda essa mensagem ezozongisa te mutu oyo abungi, não vai voltar à pessoa que po te perdeu, bazongisa ye ou penepene para na lhe ye. voltar próximo de si. Et si ton message mpe na baparole ya consolation, Já acostumamos com a palavra da mais je viens consolação. dire à l'église de Jésus-Christ ce Digo soir, à igreja de Jesus Cristo, il n'y a qu'une seule personne. só há uma pessoa. Quand tu te consoles, Quando te consola, asukaka na maloba te, não finda somente mais il na opère le miracle. mas ele opera milagre. Amen. Amém. Et cet homme, c'est Jésus. Este homem é Jesus. Tu peux avoir un problème. Se tiver um problema, Ozoyeba te na banda wapi na nyaka wapi na sukisa wapi. onde começar e onde findar, Mais quand Jésus intervient dans ces problèmes, quando Jesus intervém nesse problema, akoloba kaka te, ele não vai mais falar aloba só, na ye, mas as et suas kozala palavras accompagné vai se na acompanhar acte com atos oyo komema moto que vai à levar comprendre que j'ai rencontré un homme que qui est différent de tous ele é les hommes. diferente de todos os Et homens. cet homme, c'est l'homme par excellence. Esse homem chamado excelência, C'est Yehoshua Joshua HaMashiach. Mashiach, C'est Jésus-Christ. é o Jesus Cristo. Amen. Et nous sommes croire que notre peuple Eu creio que na tarde de Yo hoje, oyo qui m'a moi la consolation. você que ouviu as palavras da Mais le consolação, peuple de l'eau. mas nesta Tu tarde, avais réservé ce soir depuis l'éternité. está reservar uma palavra. Parle à quelqu'un. Eu falo Tu para as réservé ce soir pour toi. reservar algo para Tu as você. déjà écouté les paroles de consolation. Já ouviste palavra da Pour la consolação, situation dans mon candidat. a situação do Pour la documento, situation dans la santé. a sua saúde, Pour la trouble dans le para calafre. problemas que passam na Pour la sua vida, situation de la para a stérilité. situação da Pour la esterilidade, situation de manque d'argent. para a situação da falta de Même pour dinheiro, la situation de déportation. mesmo pela situação da C'est un deportação. mot qui fait peur. Et ça, comme on que je bangue ça. Tem um nome que faz Mais temer. pas toi, lui, qu'on lui, qu'on vous As comprenne. pessoas não querem ouvir aquele Mais nome, laisse-moi te mas dire, deixa-me te il dizer, y a un nom tem um qui est nome, au-dessus de ce nom-là. Le nom de Jésus o nome est de plus Jesus. que le nom de la É mais o déportation. nome da deportação. Amen. Le nom de déportation O nome de est un nom deportação créé par les é um hommes. nome criado aos Mais homens, le nom de mas Jésus, o nome de Jesus c'est un nom qui est venu du é um ciel. nome que vem do céu. Personne n'avait connu ce nom. Eu conheço este nome, Mais l'ange, mas um anjo Gabriel, qui est venu vers Marie, que vinha c'est perto da l'ange Maria, qui este était la anjo, première personne. a primeira Il a pessoa annoncé le nom de que Jésus. anunciou o nome de Jesus a Maria. Tu peux lire dans ta Bible, Leia na sua Bíblia, de Genèse, de Gênesis tu comme dans Matthieu. até o Mateus, Dans l'Ancien Testament, no Antigo on n'a Testamento, pas cité le nom de Jésus. não foi citado o nome de Le Jesus. nom de O Jésus dans la nome de Bible Jesus na est Bíblia parmi le livre de Matthieu. começou no livro de Dans la rencontre Mateus, de l'ange Gabriel, no encontro do anjo Na Gabriel Maria. com a Maria. avec un moine. Ele disse que o O Espírito pensa de como? Deus vai lhe dar o nome Jesus. de Jesus. Amen. Mais le nom de O Jésus, nome de et Jesus. ça lui colle à communion. Ele de nome. Amen. Amém. Je dis qu'il n'apporte pas la consolation. Deixa eu te falar que está Il n'apporte pas seulement
mal le mot de consolation. Ele não traz apenas o tempo da Mais consolação, il apporte aussi l'acte de mas consolation. ele leva o ato da Et je veux consolação. parler à quelqu'un ce soir. Eu deixo falar para alguém. Le sous-thème que nous aurons à O partager, subtema que nós vamos falar c'est l'au-delà de la consolation. Oh, ça dit, oh, la está consolation. acima da consolação. L'au-delà de la consolation. O que está acima da Parce que consolação. les hommes sont capables d'apporter la consolation. Porque o homem é capaz de trazer a consolação. Mais il y a quelqu'un Mas tem qui ne alguém réussit pas seulement la consolation, aquele que traz apenas a mais qui consolação. apporte quelque chose de plus Que traz supérieur. algo superior. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Abra sua Bíblia. Nous n'avons que 40 minutes. Vou tomar Et 40 nous minutos. commençons aujourd'hui le dimanche. Vamos começar nesse. Si Dieu nous fera grâce, Se Deus nos fizer a le graça, dimanche prochain, nous serons encore no ici. próximo domingo Amém. estaremos de novo. Prenons Luc chapitre 7. Lucas, no seu capítulo 5. Luc chapitre 7. Lucas, capítulo 7. Évangile selon Luc, O Evangelho de Lucas, selon chapitre 7. no seu capítulo 7. Nous aurons commencé la lecture. Commençons dans le verset 11. Começando no versículo Et 11. nous irons jusqu'au verset 16. Vamos levar até 16. Je prierai à l'église de nous lever, s'il vous plaît. Igreja, por favor, coloque. Tu ouvres ta Bible. Abra sua Bíblia. Luc 7, 11 à 16. Lucas 7, 11 até 16. Je ne sais pas s'il y a un bon lecteur dans la salle. Attendez la question en français, comme ça, moi, j'ai traduit en lingala. Se tiver leitor em francês, por favor, e eu vou se traduzir em lingala. Luc chapitre 7, verset 11 à 16. Yes. Lisons au nom de Jésus. Amen. Les jours suivants, Na mokolo elandaki, Logo depois, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Yesu akendaki na engumba moko na kombo ya Naïm. Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Bayekoli na ye mpe etuluku ya bato bazali kotambola elongo na Yesu. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Lorsqu'il vit près de la porte de la ville, Ntango akomaki penepene ya ekotelo ya engumba, Ao se aproximar da porta da cidade, voici on portait en terre un mort, tala bazalaki komema na mabele mokufi moko. estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, fils unique de sa mère. Azalaki mwana likinga ya mama na ye. filho único de uma viúva, Qui était veuve et Oh. il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Mama na ye azalaki mwasi akufela mobali mpe elongo na ye ezalaki na bato ebele ya engumba. e uma grande multidão da cidade estava com ela. Le Seigneur l'ayant vu, Ntango nkolo amoni mama oyo, Ao vê-la, o Senhor fit émis de la compassion pour elle atondisamaki na mawa mingi mpo na mwasi oyo. compadeceu dela et lui dit ne pleure pas. Mpe alobi na ye, e disse, kolela te. não chore. Il s'approcha et toucha le cercueil. Yesu apusanaki mpe asimbaki cercueil. Depois aproximou-se e tocou no caixão. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Bato bamemaki cercueil batelemaki. E os que o carregavam pararam. Et il dit, jeune homme, lève, je te l'ai dit, lève-toi. Mpe Yesu alobaki molelenge mobali nayebisi yo, telema. E Jesus disse, jovem, eu digo, levanta-se. Et les morts s'assirent. Mpe mowei afandaki, O jovem sentou-se et se mit à parler. mpe abandaki koloba. e começou a conversar. Yesu azongisaki epai ya mama na ye. Jesus o entregou a Verset sua mãe. 16. Tous firent saisis de la crainte. Bato nyonso bazalaki basimbamaki na kobanga. Todos ficaram cheios de temor Ils glorifiaient Dieu, disant, E bazalaki kokumisa Nzambe na koloba, e louvaram a Deus, dizendo, un grand prophète apparaît parmi nous et Dieu a visité son peuple. mosakoli monene abimi kati na biso, mpe Nzambe aye kotala libota na ye. Parole du Seigneur. Amém. Parole du Seigneur. Amém. Ofandi obeteli maloba Nzambe Sentemos, moko. aplaudimos a glória do Senhor. Amen. Amém. Ça, c'est Luc qui nous raconte cette histoire vraie. Ei, Tolima.
Luc Lucas nos contava essa história. n'était pas un apôtre du Seigneur. Lucas não foi apóstolo do Senhor. Ça, c'est une information pour toi. É uma informação para ti. Il avait la profession de médecin. Ele foi médico. Mais Mas alegava-se ao que Jesus fazia. et celui a écrit 3 livres. Lucas escreveu 3 livros. Il a écrit l'évangile selon Luc. Escreveu o Evangelho de Lucas. Il a écrit les actes des apôtres. Escreveu Atos dos Je Apóstolos. vous l'ai dit, il a écrit 2 livres. Escreveu 2 livros. Quand tu lis les livres des actes des apôtres, Quando falar no livro de Atos dos ce ne Apóstolos, sont pas les apôtres qui l'ont écrit. são os apóstolos que escreveram. L'évangile de Luc doit comment livre les actes des apôtres. Foi o Lucas que escreveu o livro de Atos Il dos a commencé Apóstolos. sur l'évangile selon Luc au total. E escreveu também o Lucas que nós lemos. Qu'est-ce que Luc nous raconte? O que Lucas quer nos mostrar? À ce moment-là, il solo mon qui vrai. Conta uma história que foi Dans le verdade. ministère, il y a Jésus. No ministério de Jesus, Jésus a outil comme qui sa serviteur, il y a centenaire romain. Jesus curou o servo de centenário romano. Et puis, nous avons dit qu'avant qu'on ait dans le village comme on a eu. A Bíblia diz que ele ia numa cidade com o nome de Naim. N'oublie pas que notre thème est la consolation. Por isso que o nosso tema é a consolação. Et le sous-thème que nous utilisons, O subtema que vamos c'est usar l'au-delà de la o que consolation. está acima da consolação. Jésus-Christ allait dans une ville qu'on appelait Naïn. Jesus passava numa cidade chamada Naim. On le mot Naïn veut dire seulement beauté. Naim quer dizer beleza. Beauté. Beleza. Jésus s'y dirigeait. Jesus se dirigia. Avant qu'il y ait une ville, voilà. Ia nesta Et cidade. laisse-moi encore t'apprendre. Quando se aproximava, La ville, il y a tant de la Bible. as vilas do tempo da Ils Bíblia, allons la clôturer. eles eram edificadas. Amen l'église. Amen. On va pour ça, amen. Non, je suis pété. Amen l'église. Amen. Ils allaient clôturer dans la porte. Aquilo era vedado, fechado com portas. La Bible dit que A Bíblia diz, Jésus était dans un tambour. Jesus quando andava, Il était accompagné de ses disciples. era acompanhado com os seus discípulos. Et il y avait aussi une grande foule. Uma grande multidão Parce qu'on l'a endaillé. seguiam a Jesus. Cette grande foule Essa multidão, savait que Jésus opérait le miracle. Jesus havia operado o milagre. Ça fait que Jésus, Quer dizer que Jesus avec qu'on peut s'appeler par tout le livre par collier. estava a dar o pão ao homem. Il y avait des spectateurs. Esses espectadores On va accompagner Jésus partout où il allait. acompanhavam Jesus em todo sítio, qualquer hora. Parce que Jésus était un homme de foule. Porque Jesus era homem de multidão. Azoyana et Pouloukou, Ele vinha com multidão, Baouti Libanda ville. saindo fora da Pour ma cidade compte na Katia ville naïve. para entrar na cidade de Naim. A comme la porte. Chegando na porta, Mais batala on est foule mususu. eles viram também outra On multidão est outi na Katia ville naïve. que saiu dentro da cidade de Naim. Les gens qu'on s'est dirigés vers la porte. Dirigia-se diante da porta Pour un dimanche. para sair. Mais c'est des foules. Mas as duas multidões, La foule qu'avait Jésus, a multidão que Jesus les gens qui levava, cortège d'adoration. era cortejo de adoração. Moi, je sais que quand Jésus marchait avec les gens, É quando Jesus andava com felicidade, com alegria. tant que bazomona bikamwa yo tozali Quando kosala. as pessoas viam a maravilha La que Bible le Jesus fazia, souligne a Bíblia que bazali sublinha koglorifier que eles Nzambe. glorificavam a Deus. Amen. Amen. Mais soki nani amena mona mama na biso. Se eu levar neste nosso momento, Quand Jésus marchait, quando Jesus andava na foule ya bato, com a multidão, bato bazali mpe koyemba, as pessoas também bazali cantavam, kokumisa Nzambe. glorificavam a Mais Deus. soki bazali koyemba, Talvez cantavam voilà nga métier. aquele outro instrumento. A Bíblia não tem. Amen. Amen. Yesu abongwani te. Deus Yesu não abongwani te. Deus Amen. Yesu abongwani te. C'est une façon à glorifier é Nzambe. forma de glorificar a Deus. Pour dans le cameau, Yesu azali kosala. As coisas que Deus fazia. Dans le cortège qui était avec Jésus, O cortejo andava com Jesus. bazalaki lesengo. Estavam Bamona felizes. bamiracle Nzambe azosala. Viam o milagre que Jesus fazia. Bazorendre gloire epai na Nzambe. Viam glória a Deus. Bazoya mpo bakota na vie. Vinham para entrar na Mais na vida. kati ya ville, Mas na il y vida avait aussi un cortège. havia também outro cortejo. Mais ce cortège-là Mas aquele n'était cortejo pas un cortège de joie. não é cortejo de felicidade. C'était un cortège É funèbre. cortejo de fúnebre. Un cortège à matanga et à bébé. Cortejo fúnebre de óbito. Et nous savons tous
toyebi biso nyonso Todos nós conhecemos ntango bazomema ebembe quando levam o homem bakende vers le para cimetière poder ir ao ezalaka cemitério. na banzembo esongo te Não tem músicas ezala felizes, banzembo ya mawa são músicas de tristeza. au revoir au revoir Adeus, adeus. ezalaki yo okufi Porque você morreu. tokelo na yo Estamos aí te enterrar. na nsima tokozonga Depois vamos po voltar tokontinue vie para continuarmos com a vida. amen Amen. po moto akufi mpo na esi A pessoa que morreu para ele findou. moto abeli A pessoa que esteve doente está doente. apemi Descansou. je m'excuse descanso wana ya kokufa te Descansou. ya kopema Ele é descansar mesmo, não de morte. amen Amen. moto aza na bonne A forme pessoa que está em boa ye forma, na na mouvement ele é que vai se abima movimentar. ntongo akende sala Vai sair de manhã para ir no trabalho, aleka kote ya le westbrook passando lá no Westbrook. me moto abeli Mas o que Azanda. está em casa, aokende na hospital está aí ao me hospital. moto A akufi pessoa que tiver direction morto, cimetière a direção é o cemitério. cortege euti na kati ya O ville cortejo que saiu na vida ezobima estava na saindo nzembo ya matanga com a na monoko música de óbito na boca. attitude ya mawa Atitude de Mas olha, tristeza, porque vão la enterrar. bible nous précise A Bíblia nos diz: moto akufa te essa pessoa morreu, babelelaki le fils unique era filho único ya mama na ye da sua me mãe. mama wana na vi na ye Aquela mãe abotaka mwana só moko teve mobali filho. et la bible souligne encore A Bíblia vai sublinhar: cette femme essa mulher azalaki veuve era viúva. ça veut dire akufela mobali Quer dizer que já faleceu o donc esposo. le seul espoir A esperança la dela, seule a espérance sua le esperança, seul force a sua força, la seule a force sua oh força mama que a atikalaki na mamãe ngo tinha ezalaki mwana era mobali o seu filho. Amen. amen Amen. mobali si akufa O homem já morreu, et son fils o seu azali filho koyede mama na precisava ye ajudar a mãe na makambo ebele em várias coisas. akende tietie Para ir no dia ye moka akende parti par là para ir à esquerda à direita. po mama mo asa bademo zone A eza mamãe não tinha como te fazer. espoir ya mama A esperança da mamãe evandaki mpo ya mwana mobali estava no seu filho. po mobali si akufa O homem já mobali akufa azonga te não voltou. esaliki un jour Fez com que dia son fils aussi est o mort seu filho morreu. mama yebike lokola mwana mpo akufa A mãe sabia como o filho donc morreu. azonga te Ele já não vai po voltar. tata nesi O akufa seu filho, o pai já Azonga morreu, te. não voltou. natikala na mwana Eu moko fiquei com este filho. na mpe mwana oyo Eu akufi também, esse filho morreu. donc natikali nga moko Estou sozinho. na ville monene boye Nesta vida grande, nani akolukela nga quem kolia vai procurar de nani comer para akotokela mim? nga mai Quem vai acarretar nani para mim? akosunga Quem nga vai me ajudar? et cette maman pleurait Mamãe chorava. azakolela azakolela Ela e chorava. mama wana abumbisaki A espoir mamãe perdeu a sua esperança. et ses amis Os seus amigos, bavoisin na os bavoisine vizinhos e vizinhas, bayeke mama kingani sabendo akufeli que a mamãe fulana perdeu o filho, bayaki vinham kokonsole ye para consolá-la. amen Amen. baye na maloba Levaram Da palavras da consolação. consolação. ke mama E mamãe maloba nzambe ekokisami falava as palavras de Deus. nzambe naloba Deus é que touta fala. na putulu Saímos do povo, tokozonga na do povo putulu voltaremos. oza moto ya liboso Não é da tokufela primeira pessoa por mama zwa perder. makasi Mamãe toma ce força. sont les paroles que nous écoutons São palavras que nós ouvimos. amen maloba oyo toyoka ntango Palavras que tokufelaka nós ouvimos quando me perdemos. maloba wana ezongiselaka biso te bato Aquela palavra não nos devolve as pessoas que Amém. perderam. na miso ya bato bazoteya yo No olho da história vão te mama pregar. zwa makasi Mamãe toma, ganha força. bakoti kolela Aí você deixa de Ozoyoka. chorar. Estás a ouvir. leke baokende Quando eles forem, otikali yo moko você ficar sozinho, okangi susu você começa a fuye gritar. mwana Ah, meu filho morreu. pasi ezongi A dor voltou. me bato bayaka kokonsole As biso pessoas que vêm balongola pasi te não tiram balongola a dor. mawa te Não tiram a dor. po pasi elongo Quando a dor po sai, mawa esila para a dor fo moto terminar, nga na kungisi a pessoa que eu perdi asali deve fazer o quê? Deve voltar. meme atoko obungisi mbongo Mesmo você perder dinheiro, mbongo ebele e muito dinheiro, bato bakoya as pessoas vão bakopesa não okatoli vão te dar conselho, bakati yo maboko te não te cortar oui as mãos. avant mbongo wana j'avais souffert É para mim conseguir de eu sofrer. bakati maboko te bien Não sûr cortar a mão, tudo bem. mais mbongo wana Mas oza aquele kosungwa dinheiro você vai pegar e aonde? amen Amen. et c'était le même cas É o mesmo que cette caso. femme a rencontré dans la vie Essa mulher se les gens encontrou sont com ele. venus
ele via, va consoler na maloba. já consolado de Mais maloba na comparar, bango. mas suas Et je me palavras qui est moi não devolveu o filho. Amen. Basali ba cérémonie nyonso. Fizeram todas as Et cerimônias. les jours wana E de naquele dia, faut pas que le coup já d'envoi. que enterrado Na Israël. em Israel, Bazako kunda batu na kati ya mboka te. não enterravam os dois na cidade, Parce que ba cimetière. porque os Ezali cemitérios libanda mboka. estavam fora da Faut cidade. pas me manger ta mo Tinham we. que levar o Bakina na mo cadáver, ti libanda levar mboka. até fora da Bake cidade kunda ko kunda. para enterrar. Mais qu'est-ce qui se fait? O que Il y aconteceu? avait de ces hommes. Desses homens, Libani ba ko simba os cercueil. homens que levavam caixão, Moto sa kufi. o homem já Et morreu, si les gens já acabou, batira kati ya cercueil. colocaram dentro do Ba caixão, memi cercueil. levaram o caixão, Bakokenda na banzembo na mundo. iam cantando músicas. Wele, kuna yo Ele wele. foi para ele, Kende malamu to mona na. vai bem, já não vamos no inferno. Batu pe yao qui a choisi alma descanse en page. Ba ko Alguns ki também pe. que molimos no EPMA na química também estiveram Batu aí. pe anglais. Reste in peace. Ba wa ki ya Alguns ba. também estavam em RIP, descansa em paz, também Batu pe estiveram lá. que son âme repose en paix. Alguns sabem que a sua alma descansa em paz. Batini pe maluba. Também mandaram Baluki falar. pe couronne moko. Também procuraram Bakomi qui a choisi alma descanse en page. levar que ame na EPMA na química. Ça veut dire que de tema. Para ele descansar. Bishop le peut continuer. Nós fortes vamos continuar a Ils vida. ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Vamos fazer tudo o que temos que fazer. Maman na basimbieka. Mamãe lhe pegaram. Yaso okufeli. Se você Vai pegar, oshima yo. vão te pegar. Amen. Amém. Basimbieka. Lhe pegaram Wala lobe sili. porque as palavras Mbongo acabou. kauki. A voz Bo secou. aleli mi. Ela chorou, Ba mas peut-être no olia ona na petite. davam comida, não tinha Ya. apetite. Era pas so okufeli na vie. Tem pessoas se perderem Ou alguém. c'est même appétit.